Fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Rangel Campos Machado. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, assim você vai ajudar a nossa comunidade a cada vez ficar mais enganjada no YouTube. Beleza? E também estamos com uma novidade. Criamos um grupo no WhatsApp que lá falaremos diariamente sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas, tudo sobre o mundo de investimento. Se é de seu interesse, o link está na descrição. Beleza, pessoal? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário que tem muitos cotistas, acima de 1 milhão de pessoas investem nesse fundo imobiliário. É o MXRF11. Por ele ter esse valor na casa de 10, 11 reais, ele tem bastante chamariz. Quando você está começando, às vezes você está começando ali com 10 reais, 50 reais, quer comprar um fundo imobiliário no valor barato, mas no dinheiro, às vezes nem no valor da cota, 10 reais encaixa no seu orçamento, você vai lá, compra ele. Mas eu sugiro que você tenha que fazer algumas análises, e nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas bem básicas para você observar nesse fundo imobiliário. A gente vê que ele teve um pico lá em 2019 na casa de R$ 13,68. Mas por que, Rangel, ele teve esse pico de alta? Porque o juro estava muito barato naquela época, estava na casa de 2%. Depois veio a pandemia, teve uma queda bem brusca. Aqui teve um rolo da CVM e ao longo desses 2 anos aí ele conseguiu recuperar um pouco do seu valor. Mas se a gente vê se foi um valor que valeu a pena investir aí a longo prazo, aqui diz que não, porque nos últimos 5 anos a gente teve uma perca de 9%. Mas se você colocar os dividendos, claro, ele já lucrou bastante, tirou tipo o valor da cota e o lucrinho dos dividendos. Mas o fundo imobiliário, a gente sabe, não é aquela coisa para alavancar o nosso patrimônio, é uma coisa para você ganhar dividendo ali mensal, porque existe várias formas de o fundo imobiliário pagar dividendos. Ele paga aí até 95% do seu lucro, deixando 5% para a caixa. Tem fundo imobiliário que paga a trimestral, né, que seria a regra, mas a maioria paga mensal. E também a gente tem fundo imobiliário às vezes de 70, 80, 90 reais, muito mais interessante que esse de 10 reais. Mas a gente está analisando esse aqui, pois ele é um fundo que tem muitos iniciantes na carteira por seu valor, conforme eu já falei. E aqui a gente surge várias perguntas desse fundo, né? Vale a pena investir? Não vale? O que acontece? Agora a gente vai olhar essas perguntas e responder com a nossa opinião também. O MXRF11 ele é administrado pelo BTG Pactual e pela XP, né? Uma das 10 e 15 maiores empresas do Brasil. Então dá um pouco de confiança nesse tipo de investimento. Um dos riscos de investir em fundo imobiliário é que ele não é protegido pelo fundo garantidor de crédito. Se você comprar essa cota aí que está no valor de R$ 10,46, esse fundo quebrar amanhã, ninguém vai recuperar esse dinheiro. Você simplesmente que pegou de dividendo pegou, mas o valor do patrimônio acabou. Você não vai ter nada e não vai ganhar nada de reposição, né, do governo. Não existe proteção, é por sua conta em risco. O MXRF11, conforme eu já falei, é o maior número de investidores, tem mais de 1 milhão de pessoas, tem uma liquidez magnífica, é que a gente vai olhar também na próxima tela. Se você investir no MXRF11 R$ 1.000, ele no analisado tem mais ou menos de 10, 11 ou 12% ao ano de dividendos, botando 1% por mês aí, você vai ter um rendimento bem legal de quase aí 10 reais por mês, 10, 15 reais. Aí depende como é que vai estar o fundo, né? A cotação, como é que foi o pagamento, tudo que envolve, né, o lucro, o que ele está investindo para poder gerar essa renda para você em dividendos. Aí, muita gente também pergunta aqui, por que o MXRF caiu tanto, ou por que ele vai cair? Fundo imobiliário, ele anda junto com o juro do Brasil. Se o juro vai estar alto, o pessoal vai tudo para renda fixa. E se o juro abaixar, voltar ao patamar de 6, 5%, que eu acho muito difícil, as cotas do fundo imobiliário vai aumentar, porque o pessoal, quando abaixa o juro, tem um apetite de risco um pouco maior. Então procura algumas pimentinhas para alavancar o seu patrimônio. A gente viu aí que ele chegou lá no valor até de R$ 13, porque o pessoal pegou esse gap de alta bem interessante que o juro no Brasil estava abaixando. E aqui a gente vê várias perguntas, né? Mas uma bem interessante, a gente tem que ficar ligado nisso aqui, O MXRF11, ele já veio
de uma fusão de outro fundo que deu um problema, que é o Gaia 11. Isso aqui é que a gente viu lá naquela queda em 2022, que teve uma queda bem interessante ali, que foi para R$9, que voltou essa sombra para o fundo. Mas aí conseguiram provar lá para a CVM, né? Aí esse fundo voltou ao seu valor normal, e conforme eu já falei, na casa de 10, 11 reais. A gente analisando aqui o fundo mais um pouquinho, a gente viu que ele chegou no valor máximo aí de R$11,12 e com uma mínima de R$10,26. Tem um dividendo bem interessante na casa de 12%, mas a gente sabe, né? É um fundo de papel, investe CRI. A gente estava com um ciclo de alta de juro, pagou bastante dividendo, pois, né? Esse fundo ele trabalha com dívida, onde pagou bastante dividendo, mas agora está caindo, e se a inflação também for caindo, a tendência é de um dividendo menor. E se o juro abaixar, né, conforme eu já falei, a cota aqui pode aumentar, pois o apetite de risco aumenta um pouco aqui no Brasil. A gente vê que um valor patrimonial que seria o exato para comprar, ele valeria R$9,80, por isso que eu falei que ele tá um pouco caro no momento. Ele é interessante para mim abaixo desse valor, acima já não tenho muito interesse, porque tem outros fundos melhores e mais interessantes também. Agora comente para mim se você tem MXRF11 na carteira ou não, ou melhor, ou se pretende ter ele também. A gente vê aqui que o fundo imobiliário está no valor patrimonial de 1,7, né? Conforme eu já falei, está um pouco acima do valor da sua cota, que está sendo negociado lá a 10,46. Tem um patrimônio interessante de 3 bilhão e 200 milhões. O dividendos aí a gente já viu, né? Que ele paga acima de 12%, está com caixa aí de 10%. O número de cotistas acima de 1 milhão, a liquidez 13 milhões. Se você comprou aí 1 milhão, você consegue desfazer desse fundo. Ele tem uma participação no IFIX, outros fundos também tem várias e várias participação. E a gente também vê aqui uma queda de dividendo, né? Conforme eu já falei, taxa de juros vai caindo, automaticamente esses dividendos também vai diminuindo. Os fundos imobiliários, para crescer, tem que fazer subscrições. Aqui ele tem várias e várias subscrições, então às vezes até com um valor um pouco complicado de se pagar, até acima do valor patrimonial. Mas o pessoal às vezes nem analisa, como tem muita gente nova, só vai comprando e não faz esse tipo de análise, está valendo a pena ter ele no momento ou não. A taxa de aluguel dele está bem tranquila. Aqui a gente vê um pouco do portfólio do MXRF11, ele tem alguns imóveis, né? 3 imóveis, não tem nenhuma vacância. Aqui é outros fundos imobiliários que ele investe. Aqui são os papéis de dívida que ele investe, né? Então tudo bem detalhadinho, bem certinho. Conforme eu falei, outros fundos imobiliários, né? Que são os FOFs que compro ele também, comprarei para ter ele na carteira. E são vários fundos imobiliários. Aqui eu dei uma olhada no Clube do FI, como é que estão falando dele. Eu acho bem interessante, pois essa comunidade é bem legal, que o pessoal fala aqui, mete o louco aqui, vai falando. Então eu não achei muita coisa em discordância. O pessoal gosta bastante do MXRF11. Aí a gente olhando aqui, não tem muita coisa, conforme eu falei. O pessoal fez bastante comentários aqui, o que poderia ser, o valor de cota futuro, mas não muitas reclamações que eu já vi em outros tipos de fundo imobiliário. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curta e compartilha. Comente para mim lá, que eu já perguntei para vocês, se você pretende ter ou não MXRF11 na sua carteira. Não se esqueça de se inscrever no canal e fui!